Olá, amados irmãos e irmãs, estamos juntos para mais uma reflexão, a reflexão deste quinto domingo do tempo comum. O evangelho deste quinto domingo do tempo comum é tirado de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. Vamos então ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos apresenta o chamado dos primeiros discípulos. A cena ocorre à beira do lago de Genezaré, onde Jesus encontra pescadores lavando as suas redes após uma noite de trabalho sem sucesso algum. Simão Pedro e seus companheiros estavam desanimados, pois nada haviam pescado. Mas Jesus, ao ver a situação, pede que lancem as redes mais uma vez. Só que desta vez, no lugar que ele indicou. Pedro, mesmo relutante, confia na palavra do mestre e obedece. O resultado é uma pesca milagrosa, tão abundante que as redes quase se rompem. Diante desse sinal extraordinário, meus irmãos e irmãs, Pedro se sente pequeno, indigno da presença de Jesus e exclama: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. No entanto, Jesus não o rejeita. Pelo contrário, convida a uma missão ainda maior. Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Portanto, esta fala nos ensina que devemos confiar na palavra de Deus. Pedro e seus amigos eram pescadores experientes. Eles sabiam que lançar as redes de novo depois de uma noite fracassada parecia inútil. No entanto, confiaram na palavra de Deus e obedeceram. Isso nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, quando tudo indica que nossos esforços são inúteis, irmãos e irmãs, devemos confiar em Deus. Ele tem o poder de transformar fracassos em bênçãos e nos tirar de toda a frustração. Quantas vezes desanimamos diante das dificuldades da nossa vida, não é mesmo? Na família, na vida espiritual,
O chamado de Jesus nos convida a perseverar e não desistir, mesmo quando não vemos resultados imediatos. O reconhecimento da nossa pequenez, a reação de Pedro diante do milagre, é de humildade. Ele reconhece a sua pequenez. Ele se reconhece pecador. Isso mostra que o verdadeiro encontro com Cristo nos leva a um conhecimento mais profundo de nós mesmos. Muitas vezes sentimos que não somos dignos por causa das nossas fraquezas e dos nossos pecados. Mas Jesus não se afasta de nós, pelo contrário, Ele nos chama e capacita para a missão. Portanto, não devemos ter medo de nossas limitações. Deus não escolhe os perfeitos, mas aqueles que têm um coração disponível. Como está o teu coração, irmão e irmã? Como Pedro, somos chamados a confiar na graça de Deus e permitir que Ele nos transforme, porque o chamado é sempre para uma missão maior. Jesus não apenas realiza um milagre, mas dá um novo sentido à vida de Pedro e dos outros discípulos. Ele os chama para serem pescadores de homens, ou seja, missionários do reino. Esse chamado não foi apenas para eles, mas é para todos nós. Ser pescador de homens significa ser testemunha de Cristo no mundo, levar a esperança aos que estão desanimados, ajudar o próximo, ajudar os que sofrem, anunciar a palavra de Deus com a vida, com o testemunho. Todos temos esta missão, seja na família, no trabalho, na igreja. Portanto, Pedro e os outros discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Isto não significa que todos devemos abandonar nossos empregos, os lares, mas sim que devemos colocar Deus no centro da nossa vida. E talvez deixar, sim, a preguiça, o comodismo e tantos outros sentimentos, como o medo, que nos impedem de servir a Deus. E colocar a nossa vida no coração de Deus. Portanto, o Evangelho de hoje nos ensina o seguinte, amados irmãos e irmãs, neste domingo. Devemos confiar na palavra de Deus mesmo quando tudo parece sem sentido. Devemos confiar na palavra de Deus mesmo quando tudo parece sem sentido. Devemos reconhecer nossa pequenez, nos aproximar de Deus e nos tornar abertos à sua graça. Reconhecendo a nossa pequenez, nos aproximarmos ainda mais de Deus e nos tornarmos abertos à sua graça. E por fim, todos somos chamados a ser discípulos missionários, levando a luz de Cristo ao mundo. Sendo assim, que neste quinto domingo do tempo comum, você confie mais na palavra de Deus, você reconheça a sua pequenez e assuma o seu chamado, a sua missão como batizado de ser testemunha de Cristo no mundo. E que Ele te faça cada vez mais feliz com a vida doada neste ano em que a Igreja celebra a esperança. Sejamos nós instrumentos de esperança para a vida do mundo, com o nosso testemunho, com o anúncio da nossa palavra e evangelizando, sobretudo, com amor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.